Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Hoje a minha convidada é a coordenadora regional do Censo em Minas Gerais, Rúbia Lenza. Rúbia, primeiramente gostaria de agradecer a sua participação. Gostaria que você falasse como foi fazer o censo por aqui, no nosso estado, Minas Gerais. Olha, todo censo é complexo, é uma operação muito grande, né? A gente fala que é a maior operação de guerra em tempos de paz. E esse censo foi diferente dos outros. Cada censo tem as suas características e seu momento. Mas esse censo realmente nos surpreendeu com algumas dificuldades que até então a gente não teve, né, nos outros censos. A primeira foi a falta de pessoal. A gente realmente teve muita dificuldade de contratar recenseadores, e por vários motivos. Acho que a situação que vivia o país, recém-saído de uma pandemia, algumas pessoas ficaram inseguras, outras também ficaram inseguras sobre a possibilidade ou não de trabalhar no censo e receber alguns auxílios. Isso prejudicou. A gente teve também, foi o primeiro censo que a gente enfrentou as mídias sociais. E isso, por um lado, é muito bom, porque gera muita informação, mas, por outro lado, também prejudica, principalmente quando a gente está sujeito a notícias falsas. E isso atrapalhou um pouco o nosso trabalho. No início, a gente realmente teve problema de pagamento, pelo volume muito grande de pagamentos que deveriam ter sido feitos simultaneamente. Mas isso foi prontamente resolvido pelas nossas equipes, mas o que repercutiu nas mídias foi a parte negativa. E isso realmente fez com que muitas pessoas desistissem de participar do censo. Isso nos atrapalhou. E também a própria população se sentiu um pouco insegura, a sensação de insegurança do nosso país também aumentou, apesar, né, da gente estar sempre divulgando como reconhecer um recenseador, através ali do uniforme, do QR Code, a mídia nos ajudou muito nisso. E outro fator também foi a desinformação. Muitas pessoas não sabiam o que é o censo, a importância do censo, e acabavam não se interessando em participar dessa pesquisa. Mas todos os desafios foram superados. É claro que isso, né, levou a gente a um censo maior do que o previsto, mas o resultado saiu e está muito bom. Foi um trabalho muito intenso, às vezes a população tinha um pouco de receio de responder o questionário. Teve domicílios que eles tiveram que voltar mais de 30 vezes para conseguir a entrevista. E eles não desistiram, né, Rúbia? Não desistiram. Tanto que no final, o nosso índice de não respostas, ou seja, aqueles domicílios que a gente sabe que tem morador, mas que a gente não conseguiu fazer entrevista, seja por não encontrar um morador, apesar de voltar muitas vezes, ou porque eles recusou a prestar a entrevista. Foi muito pouco. Aqui em Minas Gerais foi mais ou menos 3%. Você falou que muitas pessoas não sabiam o que era o censo, a sua importância. E para quem está em casa, que respondeu o censo, mas tem dúvidas ainda, queria que você explicasse, falasse da importância desse trabalho que vocês fizeram nos últimos meses. Sim, olha, o censo é muito importante, ele é muito importante para qualquer país. É através do censo que a gente vai conhecer a nossa população, as suas características, como mora, onde mora, e são informações essenciais para a formulação de políticas públicas e mesmo para ver, né, para ver se essas políticas foram feitas na década passada, foram eficientes ou não, o que deve mudar. É através do censo que a gente vai descobrir a população por município, né, por sexo, por faixa etária, todas as suas características. Isso não só para o município, o censo é a única pesquisa que desce a recortes menores, distritos, subdistritos, até bairros. São informações essenciais também para os investidores, né? É no censo que a gente vai ter dados para onde descobrir onde é melhor investir ali em uma escola, em um hospital, em um supermercado, em uma indústria. A gente vai conhecer qual que é a mão de obra daquela região. E, além disso, antes do censo começar, a coleta dos questionários, que começou em 1º de agosto de 2022, antes, em junho, a gente começou uma pesquisa que chama Pesquisa do Entorno Urbanístico. Os nossos agentes percorreram todas as ruas de todos os municípios do país, em cada face da rua e por quadra, anotando se tinha iluminação pública, se tinha bueiro, se tinha obstáculo na calçada, se tinha sinalização de ônibus, de ciclovias, arborização, qual a capacidade da via, se passava ônibus, caminhão, carro, pedestre. Então, são informações essenciais para qualquer gestor público formular suas políticas também de urbanização. E a sociedade inteira só tem a ganhar com o censo, que é através do censo que todos nós vamos conhecer
as nossas realidades, os nossos direitos e reivindicar, né? Reivindicar que a melhoria de condições do nosso município, da nossa rua, do nosso bairro. Vocês fazem um grande levantamento do nosso país, estado, cidade, e ainda acabam auxiliando aí o setor público com levantamentos que são realizados e são importantes, que mostram um pouco da nossa realidade, né? Isso que a gente espera, né? Que todo gestor público tenha conhecimento dessa gama de informações que o IBGE agora, a partir de agora, vai começar a divulgar e que as políticas públicas agora sejam formuladas com base em evidências, né? Não em narrativas. Assim, teremos muito mais chance de aplicar bem os nossos recursos, que eles sejam aplicados em políticas eficazes. Acaba aí ocorrendo, às vezes, por parte de prefeitos, o questionamento, o censo deu um número menor de habitantes, a cidade tem mais moradores. Isso acontece com vocês? Todo censo tem a sua metodologia, né? Porque toda estatística só tem qualidade se ela puder ser comparada. Então, o IBGE segue rigorosamente a metodologia que é usada em todos os institutos de estatísticas internacionais. Então, nós temos o conceito que tem que ser aplicado. E muitos prefeitos não compreendem. Por exemplo, aqueles prefeitos de cidades universitárias. A gente sabe ali que realmente tem um grande número de estudantes que estão naquele município, que utilizam dos serviços de saúde, de segurança daquele município, mas pertencem a outro. Porque pelo critério do IBGE, morador de domicílio é aquele que tem aquele domicílio como sua residência habitual. Né? E na data de referência do censo, que é 31 de julho para 1º de agosto, estava presente ou estava ausente por um período menor de 12 meses. Então, aquele estudante que mora no município, mas estuda em outro, e volta para as férias, volta para passar o fim de ano com a família, ele é contado no seu domicílio de origem. E muitos prefeitos não entendem, vê a circulação de pessoas no município maior do que vê, né, aumentando a cada ano, e tem a impressão que o número de moradores é maior do que realmente é. E claro, quem quiser conhecer mais informações, quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, quiser mais informações, mais detalhes da pesquisa do IBGE, é só entrar no site. Sim, dia 28 agora de junho, a gente divulgou os primeiros resultados, que foi o total da população por município e total de domicílios por município. E agora a gente vai desdobrando em outras informações e em outros recortes. Em breve o IBGE vai divulgar para todos o cronograma da divulgação, quais os temas e quais as datas que serão divulgados. Rúbia, o Brasil cresceu aí mais de 6%, Minas Gerais mais de 4%, são os números atualizados, né? Sim, o Brasil cresceu cerca de 6,5%, né? Agora nós somos mais de 203 milhões de pessoas, e Minas também cresceu 4,5% e passamos 20 milhões e meio de pessoas. É importante ter esse planejamento, né? Com isso, os municípios e estados têm um grande raio-x e buscam investir onde é necessário, né? Sim, e isso é muito importante. A gente viu isso, né? A gente sentiu isso na pandemia. A gente precisava de números atualizados da população por faixa etária para vacinação. E esses números estavam defasados, porque a gente ficou 12 anos sem o censo. Foram 2 anos de atraso e a gente ainda, o IBGE, de forma habitual, faz uma contagem da população no meio da década. Em 2015, isso não foi feito. Então, isso também contribuiu para que a gente não tivesse dados atualizados. Agora o trabalho continua, né? São as projeções. Sim. A nossa equipe, né, a equipe de demógrafos, de técnicos, eles estão analisando os dados, fazendo os cruzamentos, e em breve a gente vai divulgar as informações, e são informações muito esperadas, né? Cor e raça, religião, arranjos familiares, migração, deslocamento, são informações essenciais para todo gestor público. E a gente, né, conclama todo gestor público estar atento e efetivamente usar os dados do IBGE, para que as políticas públicas sejam cada vez mais eficazes e que, conhecendo agora o presente, como o censo agora revelou, a gente possa, então, planejar um futuro muito melhor para todos. Rúbia, muito obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Chegamos ao final de mais uma edição da Sessão TV Atende.